Esse pó das árvores deixa a gente maluco, né? Espirrando, corizando, aí dorme, acorda com a garganta arranhada. Fica toda hora usando lenço, né? Pra limpar o nariz. E aí você pensa, você fica confuso. Será que eu tô gripado ou será que é alergia ao pólen? Tô passando por isso no momento. Só que o que acontece? Você vai na farmácia, fala em alemão que você tá com essa alergia, pede um medicamento, só que a pessoa não consegue te entender. Você treinou em casa o que você ia falar na farmácia, praticou bastante, falou tudo bonitinho e a pessoa mesmo assim não te entendeu. O que é que aconteceu, pelo amor de Deus? Isso aqui, ó. Então, eita, deixa eu botar ao contrário aqui. Olha só. O alemão te entendeu errado, mesmo você tendo falado corretamente. Talvez não foi o que você disse, mas como você disse. Então hoje a gente vai aprender as 5 estratégias para você ter uma pronúncia muito limpa em alemão. Vou te mostrar qual é a diferença entre sotaque e pronúncia e vou te passar 5 melhores estratégias para você ter uma pronúncia limpa em alemão. São estratégias que eu utilizei e utilizo com os meus alunos que dentro de alguns dias já conseguem limpar bastante a pronúncia, porque antes era um ponto cego, eles não sabiam que essas informações eram importantes ou que essas técnicas você tinha que utilizar para realmente limpar sua pronúncia em alemão, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E essa live aqui, meio-dia, é a live de aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai começar no dia 19 de maio. Esse evento é para quem mora em país de língua alemã e quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. Então, anota a data aí, dia 19 de maio a gente começa o nosso evento. Já vou te falar como é que você pode se inscrever gratuitamente. Por que é importante você ter uma pronúncia limpa em alemão? Primeiro, os outros vão te entender melhor se você tem uma pronúncia limpa. Então não basta você entender alemão, saber falar gramaticalmente correto uma frase, mas na hora de falar, sua pronúncia é truncada e a pessoa não te entende direito. Ter a pronúncia limpa também é importante porque quando você começa a entender da fonética alemã, você consegue entender melhor as pessoas e você consegue inclusive escrever palavras só pelo som. Muitas vezes você nunca escreveu a palavra antes, mas pelo som você ouve, você fala, cara, eu entendo esses sons aqui e como eu vou representar isso através da escrita. E aí você consegue escrever em alemão. Ter uma pronúncia boa também aumenta a tua credibilidade. Você está na entrevista de emprego, por exemplo, e aí você fala com alemão, ainda que seu alemão não seja tão bom gramaticalmente falando, mas se sua pronúncia é limpa, a pessoa te entende melhor e você demonstra dedicação, você demonstra um carinho, um profissionalismo através dessa sua pronúncia limpa. Inclusive, se você pegar uma pessoa, imagine só, uma brasileira com alemão meia boca, mas a pronúncia muito boa, e uma outra brasileira com alemão maravilhoso, gramática ali na ponta da língua, mas a pronúncia muito ruim. Para o nativo, ele vai preferir ouvir ou contratar ou continuar conversando com a pessoa que tem um alemão meia boca, mas a pronúncia é muito limpa, a pronúncia é muito boa. Por quê? Porque soa muito melhor no ouvido ali, a pessoa consegue entender melhor. Então não adianta ter um alemão muito bom em relação ao vocabulário, em relação à gramática, se sua pronúncia não é clara o suficiente. Beleza? A pronúncia limpa também ajuda a evitar mal-entendido. Então você foi ali, você está com alergia ao pólen, e aí você está espirrando pra caramba e tal, chegou em casa ali, preparou o conteúdo que você vai falar na farmácia, chegou na farmácia, a pessoa não conseguiu te entender. Não adiantou muita coisa, porque seu alemão é legal, você entende, você preparou o que você ia falar, mas você não resolveu a sua pronúncia. Tem que resolver a questão da pronúncia. A gente vai entrar agora então no conteúdo que eu preparei para vocês, que são 5 estratégias. Então, as 5 estratégias para ter uma pronúncia muito limpa em alemão. E a gente vai fazer com que você evite erros que eu vou chutar. Mais de 90% dos brasileiros cometem esse erro na hora de pronunciar em alemão. Então a primeira estratégia para você resolver isso é entender a diferença entre pronúncia e sotaque. Veja bem, eu falo alemão com sotaque. O meu sotaque é baiano. Tem gente que fala que eu perdi meu sotaque baiano e eu fico agoniado. Mas é porque eu morei em BH também, já moro na Alemanha há muitos anos, então meu sotaque baiano eu acho que não é mais tão forte. Mas, originalmente, meu sotaque é baiano. Quando eu falo alemão, eu percebo que eu estou falando com sotaque. Só que isso é proposital. Eu não quero perder meu sotaque.
Eu não quero perder meu sotaque. Quando eu tava ali namorando com a alemã e ela falava em português comigo com sotaque alemão, eu gostava. E ela queria perder, ela não queria falar, por exemplo, prato. Ela ia falar prato, mas falava prato. E eu falava com ela, não se preocupe com isso não, tá bonitinho, todo mundo vai te entender em português, não se preocupa não e tal, deixe seu sotaque aí e tal. Então, às vezes ela falava uma palavra em português, uma frase, a pronúncia estava certinha, mas era com sotaque. Eu falava, velho, o que você falou, qualquer brasileiro vai te entender. Você tá falando com sotaque de alemã, mas a pronúncia tá correta. Então, o que é sotaque? Sotaque é a melodia. Sotaque é o que mostra de onde você vem. Então, se você é baiano e fala com sotaque baiano, você pode falar alemão com o seu sotaque do jeito que você é. Se você é do sul do Brasil, se você é de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, se você permanecer com o seu sotaque, não tem problema. Agora, a sua pronúncia tem que ser limpa. Pronúncia é algo um pouco mais rígido. O que é pronúncia? Imagine só que você quer falar a palavra... um estrangeiro quer falar a palavra casa em português. Mas em vez de ele falar a palavra casa, ele fala caça. Então ele aponta para uma casa e fala, olha a caça. Aí você fala, não, caça é outra coisa. Né? Aqui você tem que falar casa. Né? Casa, esse S aí com som de Z. Aí ele fala, entendi. Então errar a pronúncia pode causar mal entendidos, porque a pronúncia é algo que você consegue dominar entendendo algumas regrinhas. Inclusive eu vou te passar algumas regrinhas hoje aqui. Então, a primeira estratégia, a gente vai começar, né, de trás para frente. Então, ao todo são 5 estratégias. A quinta estratégia, então, é entender a diferença entre sotaque e pronúncia e entender que você pode falar alemão com seu sotaque, não tem problema nenhum. Você pode permanecer com seu sotaque, mas você precisa urgentemente limpar a sua pronúncia, limpar. Bora para a quarta estratégia? Quarta estratégia é você realmente entender e aplicar as regras de pronúncia. Existem regras de pronúncia. Existem regras baseadas no alfabeto fonético internacional, regras mais oficiais, vamos colocar assim. E existem regras que com muita observação e ao longo dos anos, você consegue perceber e explicar em português, para quem fala português brasileiro, por exemplo. Como assim, Ravile? Eu não entendi nada. Vamos lá. Existe o alfabeto fonético internacional com símbolos fonéticos, com letrinhas, vamos chamar de letrinhas, com letrinhas que representam sons. E esse alfabeto fonético internacional foi uma forma de criar padrões que você pode utilizar em diversas línguas, em diversos idiomas, em alemão, em português, em italiano e assim por diante. Por quê? Porque cada letrinha daquela representa um som. Beleza. Então você pode estudar fonética alemã através do alfabeto fonético internacional e através de regras oficiais que vão te ensinar a fonética do alemão padrão. Não está errado fazer isso. Só que pode ser um caminho mais complicado para quem fala português brasileiro. Se a gente mesclar uma explicação baseada, uma explicação mais flexível, uma explicação que você vai entender melhor, a gente utilizar algo mais fácil com algumas regrinhas ali do alfabeto fonético internacional, é a forma mais rápida de você aprender. Vou te explicar primeiro como é que eu explico em português algumas regrinhas. Olha só para isso aqui. Olha só que interessante. Então a quarta estratégia para você ter uma pronúncia limpa é você entender e aplicar as regras de pronúncia. Existem dezenas de regras de pronúncia que eu fui mapeando ao longo dos anos. Vou te passar algumas aqui. Olha que interessante. Olha a diferença entre essas duas palavras. Na primeira palavra, eu consigo já de cara te explicar alguns padrões de pronúncia. Ó, essa letra S aqui soa como? Soa como Z. Então, zu. Zu. Esse P aqui, ele soa plosivo, ele explode na boca. Pá, pá. Então, zu, pá, zupa. E esse ER soa como A. Então, zupa. Ah, Ravile, mas eu moro na Suíça, não é assim, eu moro na Áustria, não sei aonde. Eu tô falando do alemão padrão, tá? Não vou entrar aqui em dialeto ou detalhes da sua região ou da sua cidade. Tô falando do aspecto geral da pronúncia padronizada. Então aqui é zupa. É R no final, som de A. E aqui, o que é que difere então aqui entre essas duas palavras, já que elas têm significados diferentes? Qual a diferença de pronúncia aqui? Aqui essa letra E no final soa como E. Então, você vai deixar a sua língua
ali de boa na sua boca, suave, sem tensão. Ela vai ficar descansada na boca. E você não vai fazer assim, é Então, zup, zup. É meio, entendeu? Tipo um A, meio opaco assim, né? Não é quando você fala assim, eita, não é esse não. Também não é aberto de jeito nenhum. É um som diferente, é um é como se fosse um A abafado. E aí você vai conseguir fazer de boa se você aplicar essa estratégia. Poxa, a boca fica relaxada, então você olha pro canto da boca, ele não fica ele não sobe, não desce, ó, Você pode manter sua boca normal, a língua fica repousada dentro da boca, então, zupa, zupa. Então, pô, tem diferença nesse sentido. E se você errar a pronúncia também, as pessoas vão entender diferente. Você tem que acertar. Você tem que acertar sim, né? O ideal é que você acerte para que as pessoas te entendam melhor. Segundo exemplo, olha que interessante. Essa primeira palavra aqui, ó, muita gente pega essa segunda palavra e fala como se fosse a primeira. Ravira, eu não entendi nada que você falou agora. Vamos lá. Tem muita gente que está no começo do estudo de alemão e a pessoa olha para essa palavra, ela já até aprendeu o padrãozinho de E mais I, que soa I, só que ela fala assim, Zeit. Zeit. Cara, se você pegar essa palavra que significa tempo e falar Zeit, você está falando a primeira palavra, pô. Você está falando a primeira palavra que tem um outro significado e tem uma outra pronúncia em alemão. Então a primeira é realmente Zeit, porque esse S soa como Z. Mas a segunda não é Zeit, é Zeit. A letra Z é tipo um TS. Zeit. Zeit. É tipo aquele sonzinho quando você tá abrindo uma latinha de refrigerante ou de cerveja, né? Zeit. Zeit. Próximo exemplo aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Você tem padrões também aqui, ó, de pronúncia. Ó, S antes de T é um chiado. Eu chamo de S carioca, né? Então, S antes de T, você pode cerrar os dentes para facilitar para você, se você quiser. Por que eu peço normalmente para você apertar os dentes ali? Para não correr o risco de você colocar um I antes, colocar uma vogal I e fazer assim. Stellen, ish. É um erro muito comum de brasileiro tentando falar em alemão, esse comecinho aqui. Não é stellen, é stellen. Percebe que eu comecei só com chiado? Stellen. Ah, Ravili, mas você não é nativo. Como é que você está ensinando pronúncia? Justamente porque eu posso ensinar pronúncia por ter estudado pronúncia. Pronúncia não é sotaque. Pronúncia são regras relativamente rígidas que você aplica para deixar sua pronúncia mais limpa. Você consegue aprender padrão de pronúncia com uma pessoa que sabe explicar isso, não importa a nacionalidade da pessoa. Então, se eu chegar para você e falar assim, olha só, S antes de T é um chiado forte, é tipo S carioca, tipo ou um X quando você fala xícara. Pronto, você entendeu esse padrão rapidinho. Você já entendeu esse padrão com a explicação em português. Então, ó, stellen. Sabe aquilo que eu falei da letra P, que é o P é plosivo? A mesma coisa é com T. O T é plosivo em alemão antes de vogal. Então é T. É um T molhado. T. Não é um T seco tipo T. É T. Tem um arzinho aí. Então, stellen. Velho, de cara aqui, ó. Nessa primeira palavra, tem vários padrões de pronúncia que dá para serem explicados. O S aqui é o S carioca. O T é plosivo, que eu acabei de falar. A letra E é aberta. E tem explicação para a letra E. Por que essa letra E aqui é aberta? Porque está antes de consoante dupla. Antes de duas consoantes iguais. Tem L e L aqui, tá vendo? Então a letra E está antes de duas consoantes iguais. Isso faz com que essa letra E seja aberta, seja curta e aberta. Você não vai prolongar muito essa letra E na hora de falar. Ela vai soar curta e aberta. E o EN no final dá para engolir. Normalmente, né, as palavras que terminam com EN,
o alemão engole essa letra E, fica um para dentro. Mas não tem problema você falar N, né? Stellen. Não tá errado, não. E a segunda palavra? Essa letra E não é aberta. É stellen. Stellen. E soa um pouquinho, é uma vogal mais longa. Então essa letra E aqui, ela é fechada e longa. Essa letra E aqui, ela é aberta e curta. Ravile, mas como é que sabe dessa diferença? Por causa das regras de pronúncia. Então, qual é a nossa quarta estratégia? Entender e aplicar as regras de pronúncia. Se você entende e aplica as regras de pronúncia, você consegue limpar a sua pronúncia, as pessoas conseguem te entender melhor. Imagine só você lendo lá uma historinha em alemão, fazendo um pedido, falando para o médico em alemão, ou na farmácia, ou no restaurante, fazendo um pedido da sua comida. Se você tiver uma pronúncia limpa, as pessoas vão te entender com facilidade. Não adianta nada você sabe falar a frase em alemão, na hora de pronunciar a pessoa não te entende direito. Velho, não vai te entender direito se sua pronúncia não for limpa. Você tem que, não tem pra onde correr, você tem que melhorar sua pronúncia, você tem que se dedicar a isso. Ora, o próximo exemplo. Você tem a palavra Buch. Esse CH aqui, ele soa rasgado. Eu chamo de CH rasgado. Esse outro CH aqui soa suave. E olha que aqui é a palavra no singular, no lado direito é a palavra no plural. Você fala assim, cara, que loucura, né? O primeiro CH é suave, o primeiro CH é rasgado, o segundo CH é suave. Que loucura. Tem regra para isso? Tem regra para isso também. Acredita nisso? Quer anotar a regra do CH? CH normalmente é rasgado depois das vogais A, O, U. Que vogal é essa aqui? Vogal U. Então o CH é rasgado. Então, Buch. Ravi, você tem outro exemplo? Tem. Nor. Não tem a letra O? Então CH aqui, ó, depois do O, né? Então Nor, ele vai ser rasgado. Tem outro exemplo com a letra A? Tem. Nach. Nach. Nach der Arbeit gehe ich nach Hause. Né? Então, nach. Nach. Então CH rasgado porque está depois da vogal A. Você percebe que quando você entende e aplica as regras de pronúncia, você consegue limpar mais sua pronúncia? Mas não é só isso não. Tem mais outras estratégias que eu vou te passar. Qual foi a primeira estratégia que eu te passei? Entender a diferença entre sotaque e pronúncia e que você pode falar com sotaque sim, não tem problema nenhum, desde que você limpe a sua pronúncia. Quarta estratégia, entender e aplicar as regras de pronúncia. E a gente vai descendo até a primeira estratégia. São 5 estratégias no total, mas o importante é que você entenda o seguinte: eu vou te ajudar ainda mais no meu melhor evento online gratuito, que vai começar no dia 19 de maio. Esse evento, chamado Independência no Alemão, ele é focado exclusivamente em quem mora em país de língua alemã. Nesse evento vai ter material exclusivo para você baixar. Eu vou te passar meu e-book com ali os princípios do aprendizado de alemão que você tem que ter em mente para você aprender de uma forma mais leve, mais tranquila, sem ficar batendo cabeça, sem perder muito tempo com comportamento errado. Se você quiser fazer parte desse evento online e 100% gratuito, só digita BORA, que eu te mando o convite agora no direct. Só consegue assistir essas aulas do evento quem se inscrever no evento. Se você não se inscrever, não tem como você participar, beleza? Se você quiser estar dentro, só comentar BORA que eu te mando o convite agora. Se você estiver vendo esse vídeo em outro local, só ler o QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link fixado aí, beleza? Tá nos comentários, na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Bora para a próxima estratégia? Olha só que interessante agora. Olha que interessante. Terceira estratégia: identificar a sílaba tônica das palavras. Ravile, que diabo é sílaba tônica? Tem muito tempo que eu não vou na escola, não sei o que é sílaba tônica não. Sílaba tônica, ô Kika Lira Cardoso, digita BORA, tá? Se você... agora você acertou, boa. Sílaba tônica é onde você vai colocar força, onde você vai dar ênfase na hora de falar. E eu vou te mostrar algumas palavrinhas aqui que brasileiros erram muito na hora de falar. Vamos lá. Presta atenção nessa palavra aqui, ó, na primeira. Você fala, Ravile, essa palavra é muito fácil. Urlaub. Urlaub.
a sílaba... Você falou até com a pronúncia correta, Ualaub. Mas a ênfase está no lugar errado. Nessa palavra, a ênfase está no começo. Então tem que ser Ualaub. Ualaub. Sílaba tônica, né? A sílaba mais forte está no início. Então, Ualaub. Não pode ser Ualaub. Ualaub. Você nunca pode colocar no A mais U, percebe? Tem que ser no início. E tem, olha só que interessante, né? Eu lembro que há 9 anos atrás, quando eu comecei a aprender alemão, eu fiz essa pergunta. Cheguei para uma pessoa que já sabia alemão, falei assim, vem cá, eu já era viciado nessa questão de pronúncia, né, e tal, em querer ter uma pronúncia limpa, eu perguntei assim, normalmente em alemão, a sílaba tônica, né, eles dão mais ênfase no início da palavra, no meio ou no final? A pessoa não sabia responder, aí ela chutou. Ela, caramba, eu não sei. Ela já sabia bastante alemão, né? Falou assim, cara, não sei. Eu chutaria no meio, assim, sei lá, não, eles falam de um jeito normal, assim, não percebo nada diferente, não. Ao longo dos anos, o que eu percebi é que em português a gente tende a dar ênfase mais no meio ou no final da palavra. Em alemão é tendencialmente mais no início da palavra. Então, se você tiver isso em mente, vai ajudar também. Normalmente em alemão é frequentemente no início da palavra, ali ou na primeira sílaba ou na segunda. Então aqui, por exemplo, é Urlaub. A segunda palavra também, a galera erra bastante, fala Arbeit, Arbeit. Não é, a sílaba tônica não está em cima do E mais I, está na letra A. Arbeit, Arbeit. Né? E no alemão padrão, você não precisa falar, você não fala Arbeit. Isso depende muito da região. Mas aqui você pode falar tranquilamente. Só abrir a boca, né? Arbeit. Arbeit. Sem puxar esse R aqui. Tipo, Arbeit já não vai rolar, né? Arbeit. Não é CH aqui. Então, Arbeit. Sílaba tônica primeira. Na segunda palavra, onde é que está a sílaba tônica? Na terceira palavra, aliás. Tá aqui, ó. No segundo E. Gelegenheit. Tá aqui no Le. Gelegenheit. 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 Tá aqui na segunda sílaba. E essa outra palavra é a primeira sílaba. Möglichkeit. Möglichkeit. Então percebe que agora a gente nem tá... Eu nem tô comentando com você agora das regras de pronúncia, né? A gente está em outro tópico, a gente está na terceira estratégia. A terceira estratégia é identificar a sílaba tônica das palavras, ou seja, qual sílaba que você vai dar ênfase. E para você pesquisar isso, você pode usar o chat GPT para perguntar isso, ele vai te dar a resposta, ou você pode usar também o Duden.de. Duden.de é um site alemão, né, um dicionário alemão para alemão, e lá frequentemente você digita a palavra e eles vão mostrar através de um tracinho ali embaixo da palavra, ou um pontinho, ou um tracinho, onde está a sílaba tônica. Se você não encontrar, você só botar no Google, ou você pesquisar no chat GPT, o chat GPT provavelmente vai te dar a resposta, beleza? Então, terceira estratégia é essa. Bora para a segunda estratégia? A segunda estratégia também é muito importante, meu Deus. Olha que interessante. Quem ficar até o final vai ter um bônus, tá? Vou passar uma estratégia fuderosa. As principais são essas 5, mas quem ficar até o final vai ter um bônus. Eu vou passar uma outra estratégia diferenciada. Segunda estratégia. Divisão da sílaba. E isso vai te ajudar a pronunciar melhor as palavras. Porque para você pronunciar, não basta saber a sílaba tônica da palavra, não basta. Não basta saber as regras de pronúncia da palavra. Para facilitar para você, é importante você pronunciar cada sílaba separadamente, até para você perceber onde é que a palavra, até onde você pode ir com a palavra. Por exemplo, essa primeira palavra aqui, ó, que significa gaveta. Sabe o que é que muita gente faz? É um erro que eu cometi ano passado também. Eu falava assim, ó. Eu começava assim, ó. Schu. Eu ia até a letra U primeiro. Schu. E depois falava blad. Schu, blá. Eu juntava o BLA. Schu, blá, d. Por que eu fazia isso? Porque em português para mim é natural fazer isso. Como falante de português é natural fazer isso. Schu, blá. A gente tem em português também blá, blé, bli, bló, blu. É fácil pra gente fazer isso. Então na minha cabeça era, chublada. Deve ser chublada e tá resolvido. Um belo dia eu percebi que não era
Schublade. Aí eu percebi que, ao pesquisar a divisão silábica da palavra, né, que é Worttrennung, significa, né, divisão da palavra, né, divisão silábica também pode ser. Quando eu fui pesquisar essa palavra aqui, na divisão silábica, a primeira sílaba vai até a letra B. A primeira sílaba vai até a letra B. Então você fala assim, ó, Schupp. O B fica com som de P mudo, né? Aí já entra em regra de pronúncia. Então, Schupp, depois lá, depois D. Schublade. Aí eu falei, caralho, que loucura, velho. Então não é Schubla, é Schublade. É o som de P mudo. Schupp. Então, a segunda estratégia, então, é que você precisa, né, naquela palavra que está sendo muito desafiadora para você, é importante você olhar a divisão silábica e falar primeiro ali sílaba a sílaba, respeitando as regras de pronúncia, e depois você junta. Então, primeiro você faz Schupp, lá, D. Schupp, lá, D. Depois você dá uma olhadinha também na sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Ah, a tônica está na letra U, está mais no começo. Então, Schublade. Schublade. Beleza? Segunda palavra aqui. Ah, tá. E para você pesquisar na internet, só pode jogar no Google, né? Schublade, a palavra que você quer, né, consultar a divisão da sílaba. E você coloca do lado Worttrennung. Então você vai digitar a palavra que você quiser. Do lado você coloca Worttrennung. Próxima palavra, Gelegenheit, que a gente viu agora há pouco, né? Mesma coisa. Você olha para essa palavra e você fala, poxa, como é que eu vou pronunciar ela assim? Qual é a divisão silábica dessa palavra? Você digita a palavra, coloca do lado Worttrennung para descobrir a divisão silábica da palavra em questão. Então aqui, qual é a divisão aqui? Essa aqui tem mais divisões ainda. Então é G, aí divide, Le, Gen, Heit. G, Le, Gen, Heit. Então, o E fechado, né? Então, G, o segundo também é fechado. Le, depois Gen, Heit. Gelegenheit. Gelegenheit. Então, a segunda estratégia é essa, divisão silábica da palavra. Bora para a primeira estratégia agora, que a gente finaliza as 5 estratégias, né? Então, eu fui de trás para frente. Bora para a primeira estratégia agora. E quem ficar até o final, eu vou passar a estratégia bônus. Essa aqui é dica de ouro. É algo realmente fenomenal, você vai ver. Vamos lá. Aqui é a divisão silábica, tá vendo? Então, Schublade. Ge, Le, Gen, Heit. E aí você vai ali, você pega alguns dias para treinar essas coisas. Para você limpar a sua pronúncia. Se você colocar essas estratégias que eu estou te passando aqui em prática, com alguns dias você melhora a pronúncia de várias palavras e frases em alemão. Só colocando essas estratégias em prática aqui. Qual é a primeira estratégia, então? A primeira estratégia é você observar também a fala conectada. Isso vai ser muito importante em frases. Porque quando a gente se comunica, eu ia falar infelizmente, né? Infelizmente, quando a gente se comunica, a gente usa frases, não usa palavras isoladas. Eu falo infelizmente porque realmente falar uma frase é mais desafiador do que falar uma palavra, né? Então a gente se comunica através de frases, não palavra isolada e sai correndo, né? A gente vai falando frases ali e tal. E aí, muitas vezes, quando você pratica a palavra isolada, esse treino da palavra isolada é importante, mas muitas vezes aquela palavra isolada na frase, ela assume, você vai pronunciar ela de uma outra forma, principalmente ali, eventualmente, o começo ou o final. Porque existe isso aqui, ó, fala conectada, em alemão é verbundene Sprache, fala conectada. Ao estudar a pronúncia, você tem que se ligar nisso também. E a gente faz isso em português pra caramba. A gente faz isso o tempo inteiro. Imagine só a frase, sei lá, alguém chega pra você e fala assim, ó, pega a última pessoa que entrou aí, Nedina? Pega o Nedina aí, ó. Rafael, pronto, Rafael, que entrou aí. Alguém chega pro Rafael e fala assim, ô Rafa, pô, velho, fulano tá falando mal de você ali no trabalho e tal, que não sei o que, tá pegando mal isso aí. Aí Rafa fala assim, pô, velho, já passei dessa fase, velho. Tô cagando e andando pra isso aí. Tô cagando e andando pra isso aí. Se o Rafa falar a frase inteira, como ela é, respeitando a pronúncia em português de cada palavra,
e a escrita também formal, ele vai falar: estou cagando e andando para isso aí. Alguém fala assim em português no dia a dia, pelo amor de Deus? Ninguém. A gente vai juntando, ó. Olha só como é que a gente junta o negócio. A fala natural é assim, ó. Tô cagando e andando. Cagando e andando pra isso aí. Tô cagando e andando pra isso aí, velho. Tô cagando e andando pra isso aí. Você não percebe, porque é muito rápido e você já acostumou. Você fala assim, inclusive. Mas se eu escrever aqui pra você, você fala assim: caralho, a gente fala assim mesmo. Olha que interessante como a gente fala. Ó, vou escrever pra vocês aqui, ó. Tô cagani andando, tudo junto. Tô cagando e andando, pissaí. Ele não fala pra isso aí. Tô cagando e andando, pissaí, velho. Pissaí. Ó. Você concorda comigo que você fala assim? Tô cagando e andando, pissaí. Tô cagando e andando, pissaí. Então a gente junta isso em alemão. Em muitas frases, eles juntam as palavras também. Normalmente, alemão é bem menos, tá? Alemão é bem menos. Eles falam de um modo mais estacado, né? Palavra por palavra e tal. Mas muitas eles juntam também. Quer ver um exemplo basicão? Para você já limpar sua pronúncia? Quando você, por exemplo, tiver uma pergunta ali, né? Você perguntar alguma coisa para alguém. Hast du schon gegessen? Você já comeu? Você não precisa falar Hast du schon gegessen? Você não precisa falar a primeira palavra, o primeiro verbo, né? Hast, e o du separado. Você consegue juntar as duas primeiras palavras. Hast du. Hast du schon gegessen? E na fala, o alemão é muito comum ainda, principalmente a galera que fala de uma maneira mais solta ainda, sem tanta preocupação, fala assim: hast. Hast du schon gegessen? Hast. Hast du schon gegessen? Então, se você quiser falar de forma mais clara, hast du. Hast du. Não precisa falar hast du, né? Hast du schon gegessen? Ah, quero falar mais natural ainda, como a galera mais jovem se fala e tal, ou mesmo escrever ali, né, meio que na gíria. Então, hast, né? Por isso que às vezes numa música e tal, às vezes você vai ver se em alemão alguém fala isso aqui, ó, com você em alemão, você fala hast, que palavra é essa? É a junção de hast mais du. Hast du schon gegessen? Né? Então isso é muito normal na fala, pô. Essa fala conectada. Em alemão, o que é que você tem aqui? Vou trouxe um exemplo em alemão, claro, né? Para mostrar. Então olha só que interessante. Ich gehe nur mal kurz spazieren. Então a sua esposa, o seu marido alemão fala para você assim: ô amor, tá indo para onde? Né? Tô precisando de você aqui e tal. Você fala, aí você querendo tomar um ar, você fala Ich gehe nur mal kurz spazieren. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Por isso que muitas vezes você tem dificuldade de entender o alemão falado. Você fala assim: cara, não entendi nada. Meu Deus do céu. Rolou fala conectada, pô. Rolou fala conectada. Então, o que é que pode ser que as pessoas falam? Normalmente vão falar: Ich gehe nur mal kurz spazieren. Ich gehe nur mal kurz spazieren. Ich gehe nur mal kurz spazieren. Desse jeito aqui. Desse jeito aqui, pô. Então, primeira estratégia é a fala conectada. Quer ver outro exemplo? Ó, vou dar exemplo em português para você se convencer. Eu acho que você já se convenceu, mas vou dar mais alguns em português para você se ligar. E depois vou te dar mais em alemão. Presta atenção. Não é assim. Presta atenção, pô. Presta atenção. Presta atenção. Não é presta atenção. A letra A vai embora. A letra A do presta vai embora. A letra A do início de atenção vai para as cucuia, que nem diz minha mãe. Vai embora. Então é presta atenção. Principalmente em Minas, né? Presta atenção, senhor. Presta atenção. Outro exemplo em português. Que é de Minas também. Eu morei em BH há muitos anos. Então não é assim. Olha para você ver. Observe. Observe. Não é litro de leite. De leite. E não é só em Minas não, tá? Minas é famoso em fazer isso. Realmente lá em Minas Gerais é muito assim. Só que no Brasil inteiro. A fala conectada, isso é natural. A gente faz isso. Em alemão também. Quer outro exemplo em alemão? Ó. Was kann ich mit meinem Freund kochen?
Então você está ali pesquisando no chat GPT, você convidou um amigo para sua casa, o seu namorado, enfim, para sua casa, e você vai cozinhar para ele. Você está ali no chat GPT pesquisando o que, é que você pode cozinhar para ele, um pratinho ali especial, tal, que você não sabe. E aí você bota o chat GPT, was kann ich mit meinem Freund kochen? Agora não, Ravira, não tô pesquisando no chat GPT não, tô falando com uma amiga minha alemã no telefone. Velho, a fala natural vai ser assim, ó. É muito comum fazer isso aqui, ó. Em vez de falar mit meinem, falar mit meinem. Mit meinem. Was kann ich mit meinem Freund kochen? Então, isso aqui acontece o tempo inteiro. O tempo todo. Fala conectada. Mais exemplo em alemão, olha só. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Eu tive uma infância muito linda, né? Muito bonita. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Olha o que é que vai rolar na fala frequentemente. Em vez de falar ich hatte eine, ich hatte eine. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte eine. Em vez de ich hatte eine. Isso é muito comum com esse artigo indefinido aqui. Em vez de falar eine, fala só o final. Ne. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Em vez de ser ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Eu tenho uma pergunta. Então, é importante você aprender fala conectada também. Essa foi a primeira estratégia das 5, né? Então, fui de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1, finalizamos. Como eu prometi, falei que quem ficasse até o final, eu ia passar uma estratégia bônus, eu vou passar agora. Um bizu maravilhoso. Mas antes eu preciso fazer um convite para vocês. No dia 19 de maio, na semana do dia 19 de maio, eu vou fazer um evento online e gratuito para quem quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. E eu vou trazer estratégias que eu não revelo nas redes sociais de forma gratuita. Eu só revelo dentro desse evento que foram estratégias que me fizeram virar chave para conseguir realmente falar alemão com mais confiança no dia a dia. Eu estou trazendo para vocês estratégias aqui de pronúncia, mas tem muitas outras estratégias para você conseguir saber onde pegar as expressões do dia a dia, como memorizar essas expressões, como lidar com o aspecto emocional, como realmente falar com confiança no dia a dia, de forma mais direta ao ponto, mais acelerada, sem ficar quebrando cabeça por muitos anos. E essas estratégias eu vou te passar dentro desse evento, beleza? Na primeira aula do evento, eu vou falar dos principais erros que te impedem de falar alemão com mais confiança no dia a dia. Na segunda aula do evento, eu vou te passar tudo, vou te falar tudo sobre o método ADD, que é o método alemão do dia a dia. E na terceira aula do evento, eu vou te passar o mapa completo, todo um passo a passo, prontinho para você, e seguindo esse passo a passo para falar alemão, o alemão que as pessoas falam no dia a dia. Se você quiser participar de forma gratuita, só comentar bora, que eu te mando agora o convite no direct. Esse evento é só para os inscritos. Se você mora em país de língua alemã, comente bora, que eu te mando o convite. Se você não mora, não quer morar, esse evento não é para você. É só para quem quer morar em país de língua alemã, ou já mora e ainda não fala alemão com confiança no dia a dia. Primeira estratégia bônus, se você estiver em outra rede social, é só você ler o QR Code aqui na tela, beleza? Ou clicar no link na descrição do vídeo. Vamos lá, não digita bora se você estiver em outra rede social, que não no Instagram. Ravine, qual a estratégia bônus, Finoega? Pelo amor de Deus, vou passar agora, calma. Ó, estratégia bônus. Usar símbolos fonéticos do alfabeto fonético internacional. Ravine, eu não entendi porra nenhuma, que diabo é isso? Eu falei hoje já, se você está desde o começo você sabe, o alfabeto fonético internacional é um sistema de notação fonética. Eu vou explicar numa linguagem bem simples, tá? Que é meu jeito. Meu jeito é explicar de maneira simples. O que é notação fonética? Esse alfabeto fonético internacional tem mais ou menos umas 160 letrinhas e cada letrinha dessa representa um som. Fonética tem a ver com som. Cada letrinha dessa representa um som. Por que eu não recomendo você enveredar só no alfabeto fonético internacional para melhorar sua pronúncia em alemão? Porque, porra, vai ser decorar 160 símbolozinhos que representam sons é penoso. Eu já tentei fazer isso. Não é que você não consegue, você consegue. Mas não é o melhor caminho. Tem um caminho mais estratégico. Sabe qual é o caminho mais estratégico?
aliar aquilo que a gente consegue explicar em português e comparar com a língua portuguesa, e o que a gente não conseguir explicar em português e demonstrar em português, a gente vai para o alfabeto fonético internacional para a gente conseguir representar melhor isso. Vou te dar um exemplo muito clássico agora. Imagine só que você tem a palavra, então, Urlaub. A palavra férias. Eu vou digitar a palavra férias aqui. Cara, eu tô arrepiado, velho. Eu tô arrepiado em dar aula de alemão. Meu Deus do céu, eu me empolgo tanto com... Eu acho que eu descobri isso, que eu gosto de dar aula de alemão, quando bate esses arrepios, assim. Loucura, né? O pessoal fala que eu sou doido, né? Como é que eu me arrepio dando aula de alemão, falando sobre idioma alemão? A gente fala, idioma alemão é tão chato, como é que tu se arrepia com isso? Sei lá, a gente gosta, né? Ó, deixa eu fixar aqui. É porque eu acho que eu entrei numa parada muito interessante, aí bateu um arrepio aqui. É porque é muito interessante agora, vai te ajudar muito. Olha a palavra que eu fixei agora aí nos comentários. Urlaub. Você já conhece essa palavra, provavelmente. Eu consigo explicar a pronúncia dessa palavra comparando com o português. De boa. Eu chego pra você e falo, olha só. A letra R, né, esse comecinho aí, o R, a letra R você vai fazer um som de A. Então você, beleza então. Então é UA. Então U fica som de U mesmo. E no lugar do R finge que é um A. Então, UA. Pronto, já resolveu, né? No L-A-U é do jeito que tá. Lau. Lau. Tipo de Laura. Não tem mistério nenhum, né? Então, Laura, L-A-U, Lau. Sem mistério. A letra B no final tem som de P de pato. Só que é um P mudo. Então, Urlaub. P mudo. Não pode fazer pi. Urlaub, pi. Aí não vai rolar. Tem que ser um P mudo. Então, Urlaub. Eu te expliquei em português e você entendeu. Então, eu te expliquei as regras para pronunciar essa palavra corretamente. E ainda posso te falar mais. Ainda posso te falar que a sílaba tônica, onde você vai dar ênfase, é no começo. Então, Urlaub. Urlaub. E não no final. Pronto. Consegui te explicar essa palavra. Agora, imagine só que eu quero te explicar essa conjugação aqui, ó. Ich habe. Vou fixar também esse ich habe para você entender onde eu quero chegar. Então, esquece por enquanto a palavra ich. Vamos focar no habe. Então, ich habe. Aí eu te explico que para você falar habe em alemão do jeito que está aí, a letra H vai soar como um RR em português, quando você fala assim, carro, carro. Ou mesmo o R de algumas palavras em português, quando você fala assim, sei lá, Renato, Renata, né? Esse Renato, Renato, rato. Pronto, rato. Então esse HA vai ser como se fosse um RA, ra. Ou você pode lembrar do Sérgio Malandro também, quando ele faz Gugu iê, ha. Aí você, então esse HA, ra. Pronto. Agora eu vou te explicar o BE. Ela fala assim, ó, esse BE aí, ó, soa assim, ó, B. Não é bé. Não é como se fosse um E aberto, um E com o acento agudo, bé. Mas também não é B, de bebê. Vem cá, bebê, o bebê. No Brasil tem essa onda agora, né? Fui pra Bahia. Agora não sei se parou, né? Mas eu fui pra Bahia tem 2 anos e meio. Vou agora em junho, ainda bem. Mas tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu não vou pro Brasil, né? Aí eu tava lá no Brasil e tal. Aí galera, e aí, bebê? Me chamando de bebê. Eu falei, bebê? Mas enfim, vamos voltar aqui. Quando você fala raba, esse B não é de bebê. Não é rabe. Não é rabe de jeito nenhum. E muita gente faz isso, velho. Não é rabe. Não é rabe aberto. Ravilho, mas é o que então, diabo? Se não é B, se não é B. É outra coisa. É B. Tipo, Então, rab. Língua, no final, esse língua relaxada, boca relaxada e ó, é como se fosse um A fechado, né? Opaco. Como se fosse um A pálido. Sabe o A quando ele tá pálido, meio pálido, sem graça? Rab. Pronto. Você deve ter entendido. Agora, como é que eu vou representar isso, velho? Porque na palavra Urlaub, eu consigo representar.
Eu chego para você, boto aspas aqui e faço assim, ó. Ah, a palavra Urlaub, você vai falar assim, ó. Urlaub. Eu represento assim, coloco as aspas. Olha o corretor, avacalhou, corrigiu tudo. Filho de uma égua. Não tô com tempo para você ficar me corrigindo não, velho. Urlaub. Agora um P mudo, ó. Não me corrija não, pelo amor de Deus. Urlaub. Pronto. Ó, eu vou fixar esse comentário para você entender meu raciocínio. Você vai entender a estratégia bônus agora. Na palavra férias em alemão, você fala do jeito que eu coloquei entre aspas aí, ó. Urlaub. Urlaub. Leia em voz alta para você ver. Você vai ler em voz alta, você vai conseguir ler o que está escrito. É o que está escrito. Urlaub. Agora, na palavra Hab, como é que eu vou representar essa letra E no final, pô? Como? Eu posso até representar o início. Eu falo assim, ó. O início é como se fosse um RRA. Então, Ra. RRA, Ra. Aí eu coloco B também, dá para representar. E o final? Ah, Ravil, bota um A aí. Não dá, pô. Não é Raba. Não é Raba. É Rab. Ah, Ravil, já sei. Bota um acento circunflexo. Bota a letra E com acento circunflexo. Não dá, pô. Não é Rabe. Não é E. Ah, Ravil, bota um A com tio. O A com tio vai dar certo. Não é Raban. Não é Ban. Não é An. E aí? Como é que vai representar isso? Aí que entra o alfabeto fonético internacional para te ajudar. Porque tem uma letrinha diferente que representa esse som dessa letra E em alemão, desse E que soa E. Tem uma letrinha, é uma letrinha que você olha, você bate o olho nela e fala assim, ah, porra, agora já sei que som é esse. Então você associa o som àquela letrinha que representa aquele som. É nesse momento que o alfabeto fonético internacional ajuda. Vou te dar um exemplo aqui agora. Ó, olha que massa. Tá vendo aqui Rab? Tá vendo Rab, né? Tá vendo essa letra? Isso aqui que tá entre colchete é a pronúncia da palavra Rab seguindo o alfabeto fonético internacional. Então você percebe aqui, ó, olha o final. Presta bem atenção no final. Tá vendo que é um E ao contrário? Ele tá de cabeça para baixo, na verdade. Ele tá de cabeça para baixo e tá ao contrário. Quando você bate o olho nessa letra aqui e você memoriza que isso aqui corresponde a esse som aqui, ó, já era, pô. Já era. E aí você não precisa ficar decorando os 160 caracteres do alfabeto fonético internacional. Pega só um ou outro que vai te ajudar a saber que som é aquele. Sabe quando você muitas vezes você ouve a pronúncia da palavra, você até usa a internet, você usa o Forvo, que é um site massa para você ouvir a pronúncia das palavras. Você ouve a palavra. Só que sabe quando você ouve, mesmo assim você fica na dúvida, você diga assim, poxa, isso é um som de U? É um som de A? É um som de E? Não entendi que som é esse. Por quê? Como o seu ouvido não está apurado ainda, você não sabe identificar exatamente que som é esse. Aí entra o alfabeto fonético internacional para te ajudar, pô. Você conhecendo alguns caracteres do alfabeto fonético internacional, você vai tirar essa dúvida, essa insegurança. Pô, ouvi a palavra, na hora de consultar, mesmo assim fiquei na dúvida. E aí, o que é que eu faço? Alfabeto fonético internacional. Quer ver uma outra letra massa que eu gosto? Muitas vezes você olha para uma palavra em alemão, você fala assim, eita, danou-se. Essa letra O aqui é um O aberto, tipo O, ou é fechado, tipo O? É O ou O? Se bater a dúvida, a letra, o símbolo que representa a letra O aberta é esse aqui, ó. Então nós temos aqui a palavra toll. Toll, tipo de ótimo, né? Ótimo, top, maravilha. Do lado aqui, ó, tem a representação dessa palavra, a representação fonética, né? De como você vai pronunciar essa palavra. Tá aqui, ó. Tá vendo essa letra O aqui? Ó? Na verdade parece um C ao contrário, né? Um C ao contrário, isso aqui, ó. Mas na verdade é um O, tá? Uma espécie de O. Esse símbolo representa o O aberto. Ravili, não é possível. Esse símbolo representa um O aberto? Tem um símbolozinho que representaria um O fechado? Tem. Tem um símbolozinho que representa o O com umlaut, né, com o trema? Tem também. Então tem símbolozinho que representa
cada som do idioma alemão. Só que você não precisa decorar todos os símbolos. Foque só em alguns que vão te trazer uma leveza. Por que você não precisa decorar todos os símbolos? Eu já falei. Porque você vai aliar. Não, eu vou... Genau. Aliar? Tem esse verbo em português? Aliar? Fiquei com dúvida agora, meu Deus do céu. Acho que sim. Você vai... Você vai juntar estratégias em português com estratégias do alfabeto fonético internacional. Pegou, bizu? Então, se você aplicar estratégias eficientes, você vai acelerar muito o seu aprendizado. Muito, 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 muito. Se você souber como conduzir seu estudo de alemão, o que eu coloco no meio? O que é que vem depois? O que é que eu tenho que fazer nessa fase de iniciante com essas dúvidas que eu tenho? O que é que eu tenho que fazer nessa fase de intermediário ou intermediária com essas lacunas e dúvidas que eu tenho? Você precisa ter essa clareza do que fazer para não ficar patinando. Senão você fica patinando, eternamente patinando, e aí você começa a criar crenças de que para você é aquilo ali. Ah não, o alemão para mim já deu. Eu acho que eu consigo aprender até aqui, mais do que isso aqui não é para mim. O que eu mais vejo é isso. Ah, Ravile, não, eu moro aqui há não sei quantos anos, o alemão que eu tenho, eu já me viro aqui, pô, eu queria falar melhor, eu ia conseguir um emprego melhor, poxa, minha autoestima às vezes é baixa por causa do meu alemão, que não sei o quê, mas para mim eu acho que é isso aqui, ó. Tá reservado isso aqui para mim, mas acho que não dá, não sei uma besteirinha ou outra que eu aprendo ali, mas não acho que o idioma é pra mim não, entendeu? Eu já tentei várias estratégias e etc, e não é pra mim. Cara, e se você já parou pra pensar que as estratégias que você tentou até agora, pode ser que não foram as melhores estratégias? Você acha que você já tentou todas as estratégias que existem? Você acha que você sabe tudo que existe ou tem coisa que você nem sabe que existe? Eu te garanto que tem coisa que você não sabe que existe. Inclusive, se você está aqui desde o começo, eu te garanto que alguma coisa aqui hoje você não sabia que existia. Eu te garanto. E tem outras coisas que você também não sabe que existem, que eu vou passar no meu melhor evento online e gratuito, que vai começar no dia 19 de maio. Se você quiser se inscrever, receber seu convite gratuito, só digitar BORA, que eu te mando o convite aí agora, porque só consegue participar do evento quem se inscrever. Se não se inscrever, não consegue participar. O evento é para quem mora em país de língua alemã e ainda não fala alemão com confiança no dia a dia. Se você já fala alemão com confiança, se você está satisfeito com o alemão que você tem, o evento não é para você. O evento é para quem precisa melhorar o alemão, para conseguir um emprego melhor, para conseguir, enfim, resolver suas coisas sem depender de uma outra pessoa, para ter de volta a autoestima, para conseguir olhar nos olhos e falar sem medinho. O evento é para essas pessoas e o evento também é para quem tem coragem de recomeçar. Quem não tem coragem, quem já levantou a bandeirinha branca, ah não, para mim tá de boa, aqui não quero mais mexer com isso não e tudo mais. E a pessoa que está satisfeita com a zona de acomodação, o evento não é para quem está satisfeita com a zona de acomodação. O evento é para a pessoa que tá batendo na mesa e fala, não tô satisfeita não tô satisfeito, me apresenta uma nova estratégia aí, eu tô aberto a conhecer. De graça, tem injeção na testa, então só digitar bora que a gente se encontra no dia 19 de maio no evento. Fora do evento, a gente vai ter live todo dia durante 2 semanas. A gente tem live essa semana inteira, a gente tem live a semana que vem inteira, todo dia, meio-dia e às 8 da noite. Tirando terça, 8 da noite não vai rolar não. Mas de segunda a sexta, meio-dia, vai ter todo dia, nessa semana e na semana que vem. E de noite também, às 8 horas da noite, né, nessa semana e na semana que vem. Só terça às 8 horas da noite que é minha aula com os alunos da plataforma. Mas tirando isso, é pra gente. A Kika Lira Cardoso falou, e é pra quem não sabe também, se o seu desejo é aprender alemão, com certeza. As estratégias é pra quem realmente... Não importa a fase em que você esteja, se não sabe nada, ou se já sabe alguma coisa, é para quem tá perdido. Não importa a fase em que você tá. Para quem não sabe é melhor ainda, né? Porque se você não sabe, você já vai começar entendendo como estudar alemão da maneira mais eficiente para quem quer falar com confiança no dia a dia. Muita gente fica assim, Ravile, sabe o que é que me incomoda? Diquinha barata, essas coisinhas que as pessoas ficam prometendo, 1000 coisas mirabolantes, eu chego lá, é o mais do mesmo e tal. Velho, comigo não é assim. Se você já me acompanha há algum tempo, você percebeu que eu realmente não fico trazendo diquinha idiotinha. Eu vou mais a fundo naquilo que você está precisando. E
Para a pessoa, por exemplo, que não sabe nada de alemão, você já vai começar entendendo o que você precisa fazer para falar com mais confiança no dia a dia, para começar da maneira correta. Da maneira correta para quem quer falar com mais confiança no dia a dia. Porque não, é errado dizer assim, só existe uma maneira correta de estudar alemão. Não, pô, tá de sacanagem. Aí realmente é mentira. Agora, existe uma maneira muito boa ou a mais correta para uma finalidade específica, para um objetivo específico. Então, supondo, por exemplo, que você quer passar numa prova de proficiência. Existe sim uma maneira mais correta, vamos colocar assim, ou mais eficiente de você estudar para aquela prova específica. Da mesma forma que existe uma maneira muito eficiente de você aprender expressões do dia a dia. Falar como a galera fala no dia a dia. Claro que existem essas estratégias. Vou te falar uma coisa basiquinha aqui agora, de cara, uma coisa óbvia para todo mundo. Você quer falar com mais confiança no dia a dia. É melhor você focar em como a galera se comunica, no vocabulário útil que você precisa para resolver suas coisas, ou aprender um monte de coisa que está em artigo científico, coisa de teoria do universo, de como as baleias se comunicam no oceano. Você já sabe a resposta. Nessa comparação que eu dei, a melhor estratégia é você focar naquilo que as pessoas falam no dia a dia. Só que não só tem essas estratégias, tem várias estratégias que eu vou te apresentar nesse evento. Nicole Raviri mora na Alemanha e pensa em fazer curso de alemão presencial com um professor de alemão. Tem um nível A1 bem básico. Você acha que é possível aprender e entender com esse método? Vamos lá. Vamos. Eu não quero te convencer de nada. Eu quero tentar trazer aqui. Vamos ser racional agora? Vamos bater um papo aqui de modo mais racional e trazendo argumentos e trazendo fatos e não argumento vazio? Vamos lá. A Nicole mora na Alemanha. Ela pensa em fazer curso de alemão presencial com um professor de alemão. Ela tem um nível de A1 bem básico. Você acha que é possível aprender e entender com esse método? Vamos lá. Você tem um nível de A1 bem básico, você é iniciante. Você quer ir numa aula presencial com um professor de alemão. Você vai aprender algumas coisas? Claro que vai. É a forma mais eficiente? Não. Eu fiz essa escolha há 9 anos atrás. Eu pensei que seria a escolha mais eficiente. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento que eu... Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Na minha cabeça fazia assim. Na minha cabeça a lógica era a seguinte. Eu vou mudar para a Alemanha e eu vou fazer aula em alemão numa escola tradicional. Porque essa é a maneira mais correta de aprender alemão, mais eficiente. Porque eu não quero aprender alemão com um brasileiro. Eu quero aprender alemão com um nativo. Eu quero ouvir ele me explicando em alemão. Já vai ser uma oportunidade de eu treinar meu ouvido. E eu vou aprender com uma pessoa que efetivamente vive o idioma, sabe o idioma. Era a minha crença, tá? Presta atenção em como eu pensava. Talvez seja assim que a Nicole pensa. Vou entrar nessa escola e vou aprender dessa forma. Não tem como ser diferente. Essa é a maneira mais eficiente. Entrei para a escola. Cheguei na escola. Nas primeiras aulas eu não entendia nada. Mesmo o professor falando devagar, não entendia quase nada. Para não falar nada, quase nada. E como a escola era um curso intensivo de alemão, ele não deu alfabeto. Gente, eu não sabia nada de alemão. Eu não sabia nada. Eu sabia, na verdade, só Wie geht's dir, que eu aprendi aleatoriamente assim, acho que talvez no Duolingo, sei lá o quê. Ou, sei lá, falar a minha idade, ou perguntar como é que a pessoa vai, ou falar Hallo, guten Tag. Essas coisinhas assim. Quase nada. Cheguei para fazer a aula, era um intensivo, o professor macetou de gramática. Ele já começou com os pronomes, todos os pronomes, e colocou lá no meio es e colocou man. Eu não entendi nada desse man, porra nenhuma, não entendi nada que ele falou, nada, não sabia o que significava, não sabia quando usava aquilo. Ele só falou, botou lá que o man era conjugado na terceira pessoa do singular, e não explicou exatamente o sentimento que essa palavra tem ou quando a gente utilizaria. Eu não entendi nada, aí as aulas foram ocorrendo, daqui a pouco vieram os casos alemães, e eu não entendia nada desses casos alemães, tentava entender, ficava correndo atrás de prejuízo com vídeo na internet. Na época não tinha muito vídeo na internet, às vezes eu entendia alguma coisa, não entendia outras, me virando sozinho ali, mas na aula em si, perdidão. Comecei a namorar com a nativa. Com o tempo foi passando, a cada semana eu percebia que o vocabulário que ela usava comigo era muito mais real, muito mais do dia a dia e muito mais assim uma coisa viva de um ser humano do que aquela coisa fria do livro didático
e aquilo que o professor falava na sala de aula. Então, o alemão que o professor usava na sala de aula era um alemão mais correto, que o professor não estava falando gíria na sala de aula, não estava usando um monte de expressão coloquial. Ele estava falando mais corretamente, explicando ali, sendo mais professor, né? Não era como um bate-papo com um amigo, etc. Ele era professor, explicando a gramática alemã e eu perdido. No dia a dia, com a minha ex-namorada alemã, eu via que era diferente. Ela falava de uma maneira mais tranquila, ela demonstrava os sentimentos dela para mim e eu fui me aproximando mais desse alemão real. Aí eu comecei a ver a distância entre o alemão do livro e o alemão do dia a dia. Aí com ela eu fui aprendendo as expressões. Eu comecei a perceber que quando eu tinha dúvida de pronúncia com o professor, ele me explicava de uma forma. E eu pedia para ela repetir em casa, ela repetia de uma outra forma. Eu falei, tá, tem diferença nisso aí. E aí eu comecei a perceber que o curso de alemão estava me causando cada vez mais insegurança, porque toda vez que eu tinha uma dúvida e perguntava pro professor, muitas vezes ele falava assim, é assim porque é desse jeito. Ele não conseguia ir a fundo e entender minha dúvida de brasileiro, entende? Por exemplo, um brasileiro, um falante de português, ele tem muita dúvida sobre como dizer colocar em alemão. É uma dor de quem fala português. Por que é uma dor de quem fala português? Porque em alemão tem vários verbos que significam colocar. E aí você fica, porra, eu vou usar aqui stellen, vou usar aqui legen, que diacho eu vou usar aqui em alemão e tudo mais. Porque em alemão é um idioma mais específico. E aí o professor, ele não conseguia entender minha dúvida de brasileiro. Ele não conseguia entender assim, em português é colocar. Em alemão eu tenho que explicar de uma forma que esse brasileiro entenda. Então a aula era uma aula genérica, formal, se distanciava muito do dia a dia, muito focada em gramática e aspecto prático do imigrante quase zero. Então eu estava ali no dia a dia, sendo imigrante recém-chegado na Alemanha, tendo que resolver burocracia com o setor estrangeiro, tendo que resolver coisa com o seguro-saúde, tendo que resolver coisa com o médico, eu evitava de ir no médico, pô. Eu evitava de cortar o cabelo. Vamos lá, vou falar pra você. Eu evitava ir no cabeleireiro porque eu não tinha aula explicando como é que pede pra cortar o cabelo, se eu quiser pintar, cortar de tal jeito, como é que fala isso? Não tinha chat GPT há 9 anos atrás. Ou não tinha essas explicações. No médico, não explicava nada de como eu vou falar no médico. Na minha cabeça, o que é que tinha que ter? Aulas envolvendo dores em alemão. Quais são as principais dores que uma pessoa sente? É dor de cabeça? É dor de barriga? É febre? Dor na garganta? É o quê? Bora mapear isso aqui, bora passar um vocabulário útil pra galera e como a galera se comunica, o que é que o médico provavelmente vai falar, o que é que vão pedir na recepção, o que é importante aqui pro dia a dia do imigrante. Não tinha nada disso, nada voltado pro imigrante, nada de vocabulário útil pro imigrante. Não, nada era real, não teve curso de pronúncia, não teve curso explicando como é que eu vou memorizar esse tanto de informação, não teve nada envolvendo memorização de frases e tal, não teve nada explicando sobre aspectos emocionais que a gente enfrenta, frustração, depressão, ansiedade para aprender logo, para resolver as coisas, dependência, depender dos outros. Não tinha nada disso. Só era, toma um monte de gramática aqui, se vira. Mas professor, por que é assim? Porque é desse jeito. Aí você vai comparar. Aí o que ainda me prendia no curso de alemão? Pelo menos eu estou ouvindo em alemão. Só que aí depois de um tempo caiu uma nova ficha. Quando caiu essa ficha eu pensei, não esquece. Curso tradicional é uma bosta. Foi aí que eu pensei que é uma bosta e não serve pra nada. Em comparação com outras metodologias, obviamente, né? Não isoladamente. Isoladamente serve pra alguma coisa. Mas em comparação com a metodologia mais eficiente pra te dar mais autonomia, leveza e clareza, é muito melhor. Aí o curso o curso tradicional é uma merda. Beleza. Quando é que caiu minha ficha? Quando eu percebi que, embora eu estivesse ouvindo alemão na aula com ele, o alemão que ele usava na aula era o alemão para explicar conteúdo da gramática. Os temas, os assuntos, aquilo que ele falava não tinha nada a ver com o que a galera falava no dia a dia. Por que eu percebia isso? Eu falava, cara, o vocabulário que o professor está usando para explicar os conteúdos aqui, quando eu converso com minha namorada, ela não está falando para mim o que é dativo, o que é acusativo, o que é Nebensatz, o que é zu. Ela não está me explicando a gramática alemã, ela está sendo real, se conectando comigo e falando coisas
de quem tá no relacionamento, coisas do nosso dia a dia. A gente tá indo no restaurante, a gente vai pro cinema, ela me acompanha aqui pra... Eu odiava me sentir também dependente, né? Às vezes tinha burocracia pra resolver, eu não conseguia resolver sozinho, ela ia junto e tal, eu odiava isso. Ela me ajudava com boa vontade, mas eu não gostava de ser dependente, né? Você vê no Brasil, independente, tem uma pessoa ali te ajudando, é meio chato. E às vezes a pessoa não pode te ajudar, você fica incomodado de a pessoa estar te acompanhando e tal. E aí eu percebi, cara, realmente não. Porque o que está me prendendo ao curso de alemão ainda, tradicional, é o fato de eu acreditar que esse contato com o idioma é importante para mim. O contato com os colegas. Mas eu percebi que com os colegas tá uma bosta, porque é cego guiando cego. Tem muita gente que fala assim, eu vou pra escola porque aí eu converso com meus colegas ali e vou desenvolvendo. Cara, colega tem sotaque, tem vício. Tem um monte de gente que fica fazendo curso de alemão durante anos, pega um monte de vício de colega que vem do Marrocos, da Síria, de não sei da onde, pega um monte de vício e a pessoa fica com aqueles vícios ali durante anos e não consegue tirar mais. Fica aquele alemão nível Tarzan que aprendeu com os coleguinhas na sala de aula porque é cego guiando cego. Você não entendeu isso ainda não? E aí, em relação ao alemão lá, o professor. Aquele vocabulário do professor, a galera não fala no dia a dia. E o que você pode fazer para substituir a crença de que... não, mas se eu não tiver esse professor falando em alemão aqui, meu contato com o idioma? No mundo de hoje, pô. Cheio de canal no YouTube, de gente falando em alemão, de temas que você gosta, cheio de filme, cheio de seriado. O que não falta é conteúdo para você consumir em alemão, que é o alemão real. Blogueira, tem um monte de blogueira aí, alemã, que tá mostrando a família dela, a casa dela, viagem não sei pra onde, pra um lado, pro outro. Aquilo é alemão real do dia a dia. Por que você não faz isso? Troca o seu professor de alemão falando coisas em alemão por coisas que você gosta de consumir. Você vai desenvolver muito mais seu ouvido pro alemão do dia a dia real do que com o professor te explicando a gramática. Vila, então você está falando isso é porque você quer que a pessoa entre no seu curso ou você seja professor. Não, fique à vontade, contrate o professor que você quiser. Agora eu te recomendo contratar um professor ou professora que fale português e que te explique com clareza os aspectos gramaticais que são sim importantes, mas se você mora em país, você mora, né? Você já falou que você mora na Alemanha, você precisa ter acesso a conteúdo prático, que você consiga... a cada aula que você tem, você consiga ter acesso a vocabulário que vai... É como se estivesse tirando um elefante das suas costas. Poxa, hoje eu tive uma aula de vocabulário para farmácia. Caralho, amanhã eu já vou na farmácia já resolver aquele BO que tem uma semana passando mal aqui com tal coisa e tô evitando de ir. Aí na outra aula você tem cabeleireiro, pô. Várias frases, vocabulário ali para cabeleireira, que ensina a pronúncia, tem texto, tem áudio para você ouvir em alemão, tem todo um treinamento prático ali, um passo a passo que você... treina aquilo ali e se sente confiante para ir no cabeleireiro. Você fala, poxa, já tem 3 meses que eu tô querendo cortar esse cabelo aqui, não vou com medinho. Aí você tem que ter uma aula assim e tal. Se você não tiver esse tipo de aula mais eficiente para o imigrante, você tá no sal. Você tá no sal. Eu tenho isso. Eu tenho porque eu moro aqui tem 9 anos, eu sei o que o imigrante precisa, eu sou imigrante até hoje, né? Passei por isso, continuo passando, os meus alunos também. Então, você tem que ter acesso a esse tipo de coisa, beleza? Não sei se eu respondi, mas eu acho que sim, né? Porque eu tentei falar de uma maneira muito mais profunda. Mas essa é a minha opinião, não sei se você concorda ou não. Mas para mim faz total sentido, foi o que eu vivenciei. Inclusive, vou até postar isso, eu acho. Eu tenho vários relatos aqui de pessoas que me mandaram, inclusive no direct, aqui no Instagram, ao longo do tempo, relatos do quanto o curso tradicional foi traumatizante, não ajudou. Depois de anos que a pessoa percebeu isso. Eu acho que vou postar um carrossel sobre isso, para alertar as pessoas de que o método tradicional não é o caminho mais eficiente. E se você ficar enveredando nisso, você pode realmente perder tempo, como muita gente perdeu e perde, né? Vini, mas eu gosto que eu aprendi muita coisa, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, beleza? Gente, então é isso. Até hoje, às 8 horas da noite, a gente se encontra. E tamo junto, beleza? Beijão pra vocês, até mais tarde.